Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Ana Carla, bem, Rosicléia, Vicky, Viviane, boa noite, pessoal, boa noite. Desculpe o atraso, eu queria desculpar com vocês aí o atraso. Joaquim, boa noite. Como está entrando aqui, boa noite, o apóstolo. André Silva. A fotinha não dá para ver o nome, tá bom, gente? Aí de Verônica. Tá bonito, apóstolo, muito obrigado. Pessoal, que bom. Deixa eu explicar para vocês o atraso aí. Na verdade, eu fui para casa, né? E aí tentei comer um pouquinho, porque terminei o culto online agora. Só que lá em casa, sem chuva, a internet é horrível. Com chuva então, mas olha quem trouxe para ficar comigo aqui. Vou mostrar para vocês. Vem cá, filho. Isso aí, pessoal. Vai entrando aí, vai dar o desconto. Ó, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe. Olha aí quem veio ficar comigo aqui, ó. Tá vendo? Não tô sozinho não, pessoal. Ó. Olha ela aí, ó. Minha apóstola aí. Tá comigo, tá bom? Então, entramos. Muito bem. Vamos dar aí 2 minutinhos. A gente começa em 22h10 por conta desse atraso. Boa noite, Betânia. Boa noite, Alexandre. E hoje eu não estou sozinho. Hoje eu estou sem a minha apóstola para ficar comigo. Legal, pessoal? Pega a Bíblia. Já vai deixando aberta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 21. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 21. Hoje nós vamos falar sobre solidão. Bênção ou maldição? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Solidão. Isso. Bênção ou maldição. Muito bem, está aqui fixado o tema de hoje, tá bom? Solidão, bênção ou maldição? Tá aí o tema aí para vocês anotarem aí, ó, tá aí, ó, tá bom? E boa noite, pessoal, vamos lá. Falta um minutinho, eu entrei atrasado hoje, não, corre, fui para casa, queria fazer de casa essa live, mas a chuva não deixou. Aí tive que voltar para cá, tá aí. De ontem já está gravada lá, já está lá no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Nós já chegamos a 955 inscritos. Então, eu preciso de 45 inscritos para fechar o meu canal e começar a passar direto do YouTube, né? Gravar direto do celular pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, pessoal. Vamos embora aí. 2 Timóteo, capítulo 9, versículos do 9 ao 21, 2 Timóteo, capítulo 9, versículo do 9 ao 21. Vamos entrando aí que a gente já vai começar a trabalhar aí. Vamos lá? Muito bem. Vamos orar. Pai, te agradeço pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E te peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, nosso encontro de hoje. Abençoe os teus filhos, tuas filhas. Obrigado pela presença da minha esposa comigo. Fica conosco, Pai, te peço. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, solidão é um sentimento que todo mundo já passou na sua vida. Então, não tem jeito, né? André está falando aqui, mas acho que não inscrevi no canal, se inscreve. Então, solidão, pessoal, é algo que afeta todo mundo em algum momento da vida. Bom, e as causas da solidão? Se a gente descrever aqui as causas da solidão, eu vou ter que dividir essa live aí em umas 3, 4, porque é tanta causa. Quando eu parei para estudar sobre solidão, né, e montar a estrutura do que eu queria conversar com vocês, eu comecei a ficar assustado, porque eu vi tanta coisa para anotar que eu disse, meu Deus, ou eu falo das causas da solidão, ou eu falo de como ajudar. Então a proposta nossa nesses nossos encontros é
treinar vocês para o aconselhamento, né? Então treinamos sobre dúvida, treinamos sobre medo, treinamos sobre ansiedade e hoje estamos falando de solidão. E semana que vem nós vamos ter um time de psicólogos aqui e eles vão falar de autoestima, de remorso e arrependimento, né? Uma série de ensinos que nós vamos agregar a esse treinamento que nós temos feito pelo Instagram, tá bom? Então, a verdade, eu creio que a solidão, se você me perguntar, a solidão ela acabou virando, né, uma pandemia tanto quanto a Covid-19, tanto quanto. Né? Ela já era uma pandemia, quantas pessoas que mesmo servindo ao Senhor, mesmo tendo uma vida com Deus, passam pelo processo da solidão. E agora, com a Covid, então, a recomendação foi mais acentuada, ou seja, isolamento total, né? A pessoa tem que ter o isolamento, e aí, gente, é que a gente tem que entender que a solidão não atinge só quem vive só. Então, desculpe o trocadilho, mas é isso mesmo. Ela não vai atingir só quem vive sozinho. Há pessoas que estão dentro da família que sentem solidão. Há pessoas que estão dentro da igreja que sentem solidão. Então, a solidão, ela não atinge só aquela pessoa que está sozinha, não, de maneira nenhuma. Ela atinge, né, a pessoa que pode estar em um grupo e não sentir, dentro desse grupo, acolhida. E para que eu não me perdesse, né, eu coloquei alguns tópicos aqui para trabalhar com vocês. Uma das coisas que eu percebo, gente, dentro de solidão, é que hoje as pessoas, para tentar dirimir, né, diminuir a dor da solidão, elas desembocam nas redes sociais, né, e elas acham que relacionamento de rede social substitui, né, as amizades verdadeiras, o que na verdade não é o caso. E agora aumentou mais ainda, né? As pessoas agora, eu até hoje ministrava pelo culto online, né, que as pessoas elas estão indo para as redes sociais e acabam sofrendo mais ainda, porque toda hora é alguém que partiu, alguém que conhecemos, um amigo do amigo, e aí as pessoas estão indo para Facebook, para Zoom, WhatsApp, Instagram, Hangout, Skype, né, FaceTime, Duo, né, e vou te dizer uma coisa, não estão resolvendo os seus problemas de solidão, não estão, não vai ser buscando nas redes sociais a solução. Tem gente que fica até sem dormir, dá 2 horas, 3 horas da manhã, a pessoa está lá digitando, olhando para o computador, batendo papo no celular, porque ela está tentando resolver um problema que não tem jeito. Então, vamos entender alguma coisa aqui? Vamos lá? Primeiro, anota aí, quais são as causas da solidão? Vamos entender um pouquinho das causas da solidão? Então, eu separei 4 causas e aí eu queria que você anotasse, né? Então, são muitas causas, mas como a proposta da gente aqui é prestar um socorro, né, no aconselhamento, então, vamos lá. Não, 2 Timóteo 9 não, gente. 4, do 9 ao 21, tá bom? Mas vamos lá. Primeira causa que a gente percebe que gera solidão são as mudanças. As mudanças geográficas, as mudanças familiares. Aquela pessoa que era muito agarrado com o pai, com a mãe, casou e aí saiu de casa, ela sente a solidão, sente a convívio. Então, de um modo geral, na lista que eu vi, eu destaquei 4. E entre essas que eu destaquei, a primeira para mim, que causa muita solidão, são as mudanças. Às vezes a mudança de um trabalho, mudança geográfica, mudou de bairro, mudou aquela vizinhança, enfim. Essas mudanças, elas tendem a nos deixar sozinhos. Uma segunda coisa que me chama a atenção sobre solidão, e que eu colocaria como causa da solidão, são as perdas que acontecem na nossa vida, né? Então, a primeira perda, então, é a mudança, a segunda são as perdas, mudança, e a segunda são as perdas. Então, por exemplo, um casado 30 anos, 40 anos, aí a esposa partiu, o esposo partiu, tende a provocar solidão. O pai que faleceu, a mãe, e muitas vezes os filhos não conseguem administrar esse luto, né? Ou a mãe que perdeu um filho, o pai que perdeu um filho. Então, perdas dos nossos relacionamentos também se tornam uma causa de solidão. Isso aí é fato. Dentre as que eu vi, e olha, gente, se eu não estiver enganado, eu vi umas 20. Dessas 20 eu separei 4. Separei também fim, né? Então, a perda, mas fim de relacionamento. Então, por exemplo, um divórcio, uma separação, causa solidão.
aquela pessoa que, por exemplo, no casamento se separou, se divorciou, aquela que fez a ruptura, nem tanto, mas a que sofreu a ruptura, ela sofre de solidão, porque ela amava e não queria que o relacionamento acabasse dessa maneira. Então, o fim de um relacionamento, o fim de um casamento, o fim de um noivado, de um namoro, pessoas que depois estavam toda expectativa no namoro, quando esse namoro chegou ao fim, essa pessoa se vê sozinha. Então, um terceiro aí seria fim de relacionamentos, né? Outro também, desses 20 e tantos que eu vi, 20 pouco, não me lembro. Quarto, né? E aí é interessante porque a solidão também pode ser uma influência genética, ou seja, pelo estilo de vida dos pais, né, já lá atrás, acaba se tornando também vindo uma parte de genoma, genético. Eu achei interessante, quando eu li essa abordagem, eu nunca tinha parado para pensar, mas pode ser que a solidão se dê por esse princípio de solidão. Gente, passando disso, né, então, só para a gente entender, a solidão está muito conectada com depressão. Aliás, eu estou pensando amanhã em que tema que eu falo, se eu falo da tristeza ou da depressão. Eu confesso a vocês que eu estou ainda nessa dúvida, né? Porque depressão é um assunto tão longo, tão extenso, que até me assusta. Então, mas estou pensando, prometo que amanhã vai sair, com certeza. Mas então ela tem essa conexão com a depressão, né? Então o isolamento causado pela solidão desencadeia, né, quadros, né, de depressão, não tem jeito. Nós vemos isso com algumas pessoas. E aí eu queria ver com você o seguinte: sintomas da solidão. Pessoal, eu vou citar sintomas aqui, mas não quer dizer que você tenha solidão, tá bom? Eu sempre falo isso, eu tenho muita dificuldade de ficar colocando sintomas, porque tem gente que tudo que a gente fala, eu já tive isso, eu já tive, então eu estou com solidão. Então calma, não fecha diagnóstico por aquilo que você está ouvindo, tá bom? Vamos lá então, sintomas da solidão, vamos lá. Tá pedindo aqui para colocar em votação, gostei disso. Então o pessoal vai votar isso, depressão ou tristeza, vamos ver aí. Sintomas da solidão, vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe dos sintomas da solidão é que a pessoa não se sente conectada com o seu entorno, com o seu redor. Esse é o primeiro sintoma, ela se sente excluída do ambiente que ela está. Por isso que eu falei para vocês que solidão não é o fato da pessoa estar sozinha. Ela pode estar dentro de casa e sentir solidão, ela pode estar no trabalho e sentir solidão, ela pode estar na igreja e sentir solidão. Por quê? Ela se sente desconectada, ela não se sente em sintonia com as pessoas ao seu redor. Com as pessoas ao seu redor. Segundo, sintoma muito forte, ela sente, mesmo com companhia, que lhe falta uma companhia, lhe falta alguém que lhe preenche. Então não é o fato de ter pessoas ao redor dela. Ela não consegue identificar nessas pessoas alguém que lhe preencha, né, esse vazio que ela sente. Então ela pode ter 1000, mas se não tiver ninguém preenchendo, ela vai dizer, ela vai declarar que está sozinha. Né? Bom, ela não se sente parte do grupo. Então a família está lá numa situação, ela não se sente, ela pensa, poxa, ninguém aqui nessa casa para me ouvir, ninguém nessa casa me entende. Já ouviu esse discurso? Ninguém nessa casa, eu sou voto vencido, ninguém aqui me escuta, ninguém aqui fala comigo. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né, é que a pessoa que começa a dar sinais de solidão, ela começa a ser convencida de que suas ideias e seus pontos de vista não são respeitados. Lá na minha família ninguém respeita o meu ponto de vista. Na minha família ninguém respeita a minha opinião. Isso é sinal de solidão, viu, gente? Não quer dizer que a família não esteja ouvindo, não quer dizer que a família esteja respeitando. Não estou aqui colocando, estou apresentando para vocês sintomas, né? Então esse é um sintoma, ela se sente excluída, né? Ela começa a perceber um outro sintoma muito claro, é que ela não sente significado nas suas relações. Então, quando o pai ele sente solidão, ele não vê significado na sua relação com o filho. Parece que é como se ele não existisse como pai e o filho não fosse aquele filho que ele gostaria, né? Então, temos isso, entendeu? Um outro sintoma, deixa eu ver aqui, deixa eu escolher mais umzinho aqui para a gente caminhar aqui, vamos lá. Muito bem, esse aqui também achei interessante, né? Então, a pessoa que está com solidão, ela sente, vamos colocar isso, ela percebe as pessoas ao seu redor, ok? Até aí foi, mas ela não consegue, né, assimilar os relacionamentos. Então é por isso que ela sofre com a solidão.
Então, esses são alguns sintomas que eu elenquei para vocês. Você anota aí. Não peguei todos não, pode dar para repetir? Dá. Lá no canal do YouTube vai ficar gravada essa aula de hoje, aí você vai poder anotar, até para você já lembrar de alguém, ver alguém, sobre os efeitos colaterais, ou seja, o que a solidão provoca de um modo geral nas pessoas. Primeiro, campeão de audiência, ausência de sono, ou seja, insônia. Pessoas com solidão demoram a dormir, e algumas nem dormem, elas são vencidas lá pela madrugada. Por quê? Porque elas não conseguem, isso é muito interessante, né? O processo, né, delas, tanto neural, eu vou falar isso daqui a pouco, quanto hormonal, não trabalham bem. Então, ela não dá descanso para a mente e os seus hormônios também podem entrar em descompensação. E com isso, então, elas começam a comprometer, né, o seu metabolismo, porque quem dorme mal compromete o metabolismo, compromete o seu emocional, tende a desencadear a depressão, dormiu mal. É uma série de situações que acabam surgindo e também, né, dentro dessas situações do sono, ela acaba também desenvolvendo problemas hormonais. Outro efeito colateral, e que para mim é importante eu destacar com vocês aqui, é no cérebro. Por quê? Nós temos, né, nosso cérebro, nosso córtex cerebral, né, ele é formado por 6 lóbulos, né, 6 áreas de funcionamento. E os lóbulos frontais, os que estão aqui, eles são responsáveis na minha vida, na sua vida, pelas tomadas de decisões, pelas iniciativas. Então, o que acontece com a pessoa com a solidão? A solidão afeta a atuação dos lóbulos frontais, ou seja, a pessoa com solidão, ela não tem iniciativa, sabe? Ela não tem aquela coisa da resposta, ela olha, deixa a vida me levar, ela tem dificuldade para resolução de problemas, ela tem dificuldade para tomar de iniciativas. Isso é um efeito colateral de solidão. A pessoa solitária, nesse processo, né, que os nossos lóbulos, né, nossas áreas, vamos, só para você entender, mas o que é lóbulo? Então tá, pense na sua cabeça como se fosse a Terra, ok? E cada lóbulo seja o continente, ou seja, é a parte que nós vemos de terra. Então os lóbulos, mal comparando, pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que tem psicólogo aí me ouvindo, está se benzendo. Eu estou explicando para todos, para todo mundo que nunca sentou lá para assistir uma aula de psicologia entender. Então os nossos lóbulos são 6, né? Tem o límbico, tem, vamos lá, me ajuda aí, vamos ver aí. Tem o límbico, temporal, o insular, o occipital, o frontal, e sei lá, mas tem mais alguns aí. Mais um ou dois, não me lembro. Mas qual é o papel deles? Esse lóbulo frontal é que gera em você as respostas, é que gera em você as iniciativas, né? Então, vamos dizer, a nossa parte cerebral das execuções. A pessoa com solidão tem dificuldade de tomar decisões. Então, o seu cérebro continua tendo dificuldade. Bom, o que afeta mais? Vamos lá. Afeta mais também, gente, o comportamento. Mas por que, apóstolo? Porque a pessoa solitária, ela tem uma predisposição para sofrer mais estresse. Que isso, apóstolo, né? Ela tem predisposição para, sabe, sentir timidez. A pessoa solitária costuma ser tímida, raiva. A pessoa solitária está sempre, sabe, ansiedade, hostilidade, é pessimista. Então veja que o comportamento da solidão numa pessoa que se sente solitária, ele muda. Ela fica mais retraída, fica com mais irritabilidade, fica mais insegura, fica com ansiedade, tende a ser pessimista. E por fim também, gente, só para a gente entender, né, falamos de sono, falamos de cérebro, comportamento e por último, saúde. Que isso, apóstolo? Toda pessoa solitária no seu corpo vai sofrer queda de imunidade. O solitário, ele tem uma resistência imunológica menor. Então, se eu tenho uma resistência imunológica menor, eu estou sujeito a mais enfermidades. Não tem jeito. Nosso sistema imunológico é a proteção que nós temos. Não é só contra o Covid, não, é contra qualquer outro. Então, se consegue romper o sistema imunológico, se ele baixa, então nós ficamos alvos aí dessas enfermidades. Bom, até aí tudo bem. Agora vamos entender uma coisa aqui, né? Porque o tema de hoje é solidão, bênção ou maldição. Gente, solidão
ela se torna um problema para nossas vidas quando ela vira uma fobia, porque solidão e solitude são duas coisas distintas, e nós temos que ter momentos de solitude. É na solitude que você se relaciona melhor com Deus, não na solidão, mas na solitude. E tanto solidão como solitude é o estado de estar sozinho. A solidão não afeta, a solitude não afeta o meu emocional, pelo contrário. A solitude é o tempo em que eu invisto no meu relacionamento com Deus, sozinho. Isso é solitude. Jesus tinha isso. Jesus não tinha problema de solidão. Jesus tinha solitude. Ele gostava de ficar sozinho para falar com o Pai e conversar. Então, a bênção quando é solitude e a gente tem que aprender o valor da solitude. Mas a solidão se torna maldição quando? Falei hoje no culto online. Quando nós vemos uma patologia chamada hemerofobia. Apóstolo, o que é hemerofobia? É a solidão que se transformou num transtorno. Isso é hemerofobia. Então, a hemerofobia é uma sensação de pânico que a pessoa tem, de que ela vai morrer sozinha, que ninguém vai estar ali, que ela vai entrar em decomposição, ninguém vai saber que ela morreu. Eu tenho medo de ficar falando isso, que tem gente, eu já senti isso, apóstolo. Então, gente, a hemerofobia é um transtorno, é uma fobia situacional, ou seja, ela ataca por causa de situações, né? A maioria das fobias são situacionais, né? Claustrofobia, aquela pessoa que entra no elevador, ela vê aquela caixa fechada, fica apavorada, ou entra no avião. Então, o que acontece? Só em pensar na possibilidade de acontecer, né? Uma fobia situacional é isso, só em pensar na possibilidade de a coisa acontecer, essa pessoa começa a entrar num desespero, começa a suar frio, começa a ter, o coração começa a acelerar, ela começa a regalar o olho, né? Os batimentos aceleram, há uma dilatação, ela começa a ter tontura, falta de ar, começa a ter sudorese, são alguns sintomas, dor de cabeça, sente dificuldade para respirar. Agora você imagina, a pessoa tem um ataque de hemerofobia, vai parar no hospital desse, gente. Ai, eu estou com falta de ar, daqui a pouco volto lá com Covid. Por quê? Porque ela confundiu os sintomas, ela misturou os sintomas. Então isso é muito, tome cuidado. Apareceu os sinais de hemerofobia, esse que eu descrevi, que vai estar aí no vídeo. Minha orientação: você viu esses sinais na pessoa, a pessoa está conversando com você, por favor, não tente administrar aconselhamento. Ela precisa de um terapeuta, ela precisa de um psicólogo. Então não adianta você, escute isso, querer achar que com o aconselhamento vai resolver o problema de hemerofobia. Não vai. Essa pessoa precisa de um profissional. E quando esse profissional, psicólogo, entende que a terapia não está produzindo resultado, ele vai ter assim a capacidade de indicar para o psiquiatra, que aí a coisa se torna medicamentosa. A pessoa tem que tomar os remédios para se controlar. Então, gente, uma coisa é solidão, outra coisa é hemerofobia. Solidão, a gente ajuda com aconselhamento. Hemerofobia, não. É tratamento, é apoio psicológico. Esse transtorno, se não tratar, é muito prejudicial, inclusive chega a suicídio, tá, gente? Inclusive chega a suicídio. Bom, vamos falar de hemerofobia e depois a gente volta para a solidão. Hemerofobia, as causas mais prováveis de hemerofobia. Então, para a gente entender uma coisa e outra. Traumas devido à sensação de indefesa. Ou seja, a pessoa que desencadeia o transtorno de hemerofobia, ela provavelmente tomou um trauma de ter ficado sozinha no quarto escuro. Olha, eu vou te trancar no quarto escuro. E antigamente os pais faziam isso. Pois é, isso pode desencadear hemerofobia. Então, aquele tipo de castigo que a turma colocava antigamente, tu vai ficar no quarto escuro, né? Ou algum trauma de indefesa, ela se perdeu num mercado, se perdeu num shopping, e geralmente a hemerofobia se manifesta na adolescência, tá, gente? À medida que a gente vai lendo, vai descobrindo, interessante, que a maior incidência de hemerofobia starta na adolescência. Segundo, a sensação então que eu falei, segunda causa de hemerofobia, abandono, né? Então, aquele filho ou aquela filha que viveu a experiência do abandono, ela também pode desencadear a hemerofobia. E, por último, né, as situações de acosso.
Apóstolo, mas o que é acosso? Acosso são perseguições. Então, pessoa que sofreu uma perseguição ou uma violência psicológica, né, ela pode desencadear hemerofobia. Bom, e aí, né, o que a hemerofobia faz quando nós nos deparamos com ela? Ela vai nos desequilibrar na nossa qualidade de vida. Ela vai nos desequilibrar. E aí a pessoa não consegue viver a normalidade da vida dela. Para isso, meu apóstolo, o que eu faço? Volto a dizer, gente, não existe tratamento de hemerofobia com aconselhamento. Não tem. Não adianta, tem psicólogo, encaminha para o psicólogo, você vê que a pessoa se tornou algo incontrolável, ela está à crise, né? Você foge a nossa capacidade aqui de aconselhamento. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes você vai demonizar isso. Não, isso é capeta, isso é demônio, é o Exu da solidão, é a pomba sozinha. Não sataniza o que não é para satanizar. E aí a gente tem que ter uma consciência seguinte, olha, aquilo que é espiritual, nós temos discernimento de espiritualidade. E aquilo que não é espiritual, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já aconselhei pessoas, olha, estou vivendo uma situação assim, 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 eu oro, eu busco, eu jejuo e não estou vendo mudança. E eu digo para essas pessoas, digo agora para você, gente, você fez a sua parte espiritual e não mudou, para isso existe o profissional. Para isso existe psicólogo, para isso existe o médico. A turma tem aquela ideia ainda, porque me espanta, 2020, debaixo de Covid, ainda tem... não vou procurar psicólogo não, eu não estou maluco. Pelo contrário, procura psicólogo quem está saudável, quem quer qualidade de vida saudável, que não aceita viver com a qualidade de vida abaixo daquilo que é o ideal. Então a pessoa, quando vai para o psicólogo, ela vai procurar voltar a ter uma qualidade de vida que ela perdeu. Não é para doido, não. A turma diz isso. E também não é doido, é esquizofrênico. E também a esquizofrenia tem vários graus e vários tipos de tratamento. Então, só colocando isso para vocês. Pessoal, no texto que nós lemos, né, e o que nós vamos ler juntos, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta, está escrevendo a Timóteo. E você percebe nesse capítulo 4 de 2 Timóteo um desabafo de Paulo. Paulo vai pedir uma série de coisas a Timóteo. Paulo vai relatar uma série de coisas com Timóteo. E ele, nesse texto, vai nos dar uma aula sobre o que, literalmente, né, a solidão faz na vida da gente. Então vamos entender esse texto de Paulo, que é o texto final da carta de Paulo a 2 Timóteo. E a primeira coisa que me chama a atenção, né, nesse texto, é que Paulo descreve o momento dele como sendo um dos piores. Alguns saíram em missões, outros abandonaram, ele está preso, vai ser sentenciado, sabe que o seu fim está próximo. Então, a solidão, ela chega na nossa vida naqueles piores momentos. Então, hoje, muitas pessoas estão vivendo o drama da solidão, porque a solidão chegou nesse momento difícil. Quer dizer, não basta estar sozinho, você não sabe se vai pegar o vírus aqui, se vai pegar o vírus ali. Você começa a ler lá na internet e você olha e diz, meu Deus, fulano morreu, ciclana morreu. E aí, gente, então parece que a solidão, ela sempre chega nesses momentos, né? Então, Paulo está descrevendo no capítulo 4 o quanto ele trabalhou, o quanto ele se entregou, o quanto ele se doou, e agora parece que no finalzinho da vida dele a coisa ficou estreita, né? Paulo diz lá no versículo 6 até o 9, ele diz, olha, eu agora estou sendo derramado, eu estou sendo oferecido. Dá uma lida aí depois, né? Por causa do tempo eu quero, né? E ele vai dizer no versículo 7, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé. Ele dá uma descrição do capítulo 4, versículo 6 até o 9, né, sobre o que ele havia feito, um relatório da vida dele. E ele então coloca que ele sabe qual vai ser o fim. E por quê? Porque a solidão nunca chega nos nossos melhores momentos. Ela chega no momento para ferir, no momento em que estamos feridos, combalidos, no momento em que estamos machucados. E aí nesse texto, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo nos mostra as marcas da solidão. A primeira coisa que me chama a atenção, que Paulo escreve, é que a solidão, ela nos paralisa. Paulo está numa prisão.
Paulo que andava, que saía, que pregava, que ia, que fazia missões, que viajava, agora não, gente. Ele está numa masmorra romana, numa cela, guardado. Não tem mais como ir e vir. E aí Paulo vai dizer ali no capítulo 2, versículo 9, que os pés e as mãos estavam algemados. Algemados. É isso que ele está colocando ali de uma maneira muito clara. E eu pergunto para você, será que essa era a ideia de Paulo dos seus últimos dias? Por exemplo, será que é a sua ideia de alguma vez, algum dia você viver assim como Paulo viveu, paralisado totalmente? Não é. Ninguém imagina isso. Mês que vem eu vou estar trancado dentro de casa com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo, me sentindo solitário, ninguém me ama. Ninguém, gente. Por isso tome cuidado, que às vezes a pessoa está falando com você assim, poxa, eu estou passando por um momento de solidão. Você está ficando maluca? Está ficando doida? Você cercado de amigos, cercado de irmãos, cercado de família, você não tem juízo. Solidão é aquela pessoa que está só. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Tome cuidado. Se você é conselheiro, você se sensibiliza com a dor do outro. Se você é conselheira, você se sensibiliza com a dor da outra. Então, não menospreze, porque a solidão, ela paralisa, ela tem esse poder de paralisar. A segunda coisa que me chama a atenção, e que Paulo coloca isso com muito cuidado, é que a solidão nos coloca solitário. Apóstolo, isso parece redundância, mas não é não, gente. Paulo, ele diz assim, quando você vê o final do texto, lá no versículo 19 ao 21, Paulo diz assim, ele fala, olha, manda um abraço para Priscila, para Trófimo, para Eubulo, Prudente, Lino. Se você contar, dá umas 9 pessoas ali, umas 9 pessoas. Por quê? Porque Paulo sempre viveu cercado de pessoas. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele diz assim, olha, a turma toda viajou, uns me abandonaram e só Lucas está comigo. Quando Paulo diz só Lucas está comigo, ele está dizendo o seguinte, a solidão nos deixa solitários. Eu que já tive a companhia de Priscila, de Áquila, já tive na casa de Erasto, já conheci Trófimo e tantos outros, Paulo diz agora estou sozinho, só me restou Lucas, só Lucas está comigo. E aí ele diz, Timóteo, se apressa, e se possível, Timóteo, traz contigo João Marcos, só Lucas está comigo. Então ele diz para Timóteo, procura vir logo, porque eu estou passando pelo processo da solidão e me sinto solitário. Quantas pessoas, hein, que você conhece, que eu conheço, que estão literalmente como esse texto, né? Nós pensamos nisso, gente, puxa, aquelas pessoas que confiavam me abandonaram, aquelas pessoas que eu gostava tanto me abandonaram. Um outro aspecto da solidão que o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo aí, que é muito importante que você veja, e que eu gostaria de destacar com vocês, está aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Capítulo 3, deixa eu ver aqui, por favor. Aqui, versículo 21. Paulo vai colocar nesse segundo capítulo 4, 21, onde ele iria se encontrar, né, e como ele estava. Então, apóstolo, o que nós podemos aprender com isso? Aprender o seguinte, e Paulo vai tratar isso aí no texto. A pessoa que está em solidão, ela começa a se alimentar de memórias amargas. Poxa, bem que fulano fez isso comigo, bem que ciclana, o Beltrano aprontou. Então tome cuidado com as memórias amargas. Elas são frutos de processos de solidão. E elas tendem a machucar muito. Né? Então, agora vamos fazer um resumo aqui para a turma entender. Não sei da hora como é que está, deixa eu ver. Muito bem. Deixa eu acelerar aqui. Um resumo. Paulo está pedindo, Timóteo, traz o cobertor. Está no frio. Timóteo, a turma me deixou, ou por missão me abandonou. Timóteo, traz o pergaminho, que aqui eu não tenho nada para fazer, eu quero ler, eu quero meditar. Timóteo, vem, porque só Lucas está comigo. Então, gente, quantas pessoas que nós conhecemos que estão assim? Fulano, me ajuda, eu estou sozinha, não tem ninguém para conversar comigo, não tem ninguém para orar. E eu queria terminar essa parte do nosso estudo de hoje, pontuando com vocês como ajudar alguém que está em solidão, à luz desse texto. Vamos lá? Vamos pensar nisso? Como ajudar alguém, hein, que está em solidão? O que Paulo nos ensina aí de como administrar a solidão? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa a administrar a solidão? Primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo, no versículo 9, no versículo 11 e 21, ele diz assim, procura vir ao meu encontro, porque só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério.
E aí ele diz assim, procura, versículo 21, vir antes do inverno. Gente, você sabe de alguém que está passando por solidão? Sei, apóstolo. Então investe em comunhão com essa pessoa. Liga para ela, conversa com ela. Agora, gente, não é para conversar. Fulano, você tem que sair dessa. Eu não estou te entendendo. Que tipo de crente é você? Se é para conversar, para levar mais culpa, então não conversa. O que essa pessoa precisa é experimentar o teu melhor. Paulo diz, Timóteo, vem para cá porque a tua amizade é amizade de filho. Timóteo, eu estou aqui e graças a Deus tem Lucas. Agora procura trazer João Marcos, que me é útil no ministério, vem antes do inverno. Então, por quê? Para ter acolhida, para ter calor, para ter relacionamento. Então essa é a primeira coisa, invista em comunhão. Liga para essa pessoa, pergunta para ela como é que ela está, como é que ela está a situação dela. Pergunta, leia esse texto com ela. Olha, eu quero dizer que você pode contar comigo, eu quero dizer que você pode contar com a minha ajuda. Pelo menos aqui, eu vejo aqui 3 lições preciosas. Primeiro, solidão se combate com bons amigos. Seja bom amigo, boa amiga de alguém que está em solidão. Seja. Não liga uma só vez por semana, não. Liga uma, liga 2, liga 3. Procura mandar zap, manda uma palavra para essa pessoa, para que você consiga, já que nós estamos no isolamento social. Então, solidão se combate com poucos, mas bons amigos. Não adianta ter muito amigo. Ter poucos, mas bons amigos. Diz, olha, procure. Paulo pontua Timóteo, Paulo pontua Lucas e João Marcos. Ele tinha muito mais, mas ele pontua esse. Segundo, sempre diga para essa pessoa que tem solidão, olha, sempre Deus vai providenciar uma amizade diferenciada para você. Deus nunca vai deixar você sem boas amizades. Não muitas, poucas, mas boas amizades. Boas amizades. Segundo, sozinho que a gente tem o poder da reflexão. Paulo teve uma discórdia com João Marcos. Paulo teve um desentendimento. Ele se apartou de João Marcos. Mas sozinho ele refletiu, rapaz, eu preciso restaurar minha amizade com João Marcos. Aí Paulo diz para Timóteo na carta, traz João Marcos. Mas por quê? Porque ele me é útil no ministério. Quero pedir perdão a ele, eu quero me reconciliar com ele. Então veja, muitas vezes a pessoa entra no caminho da solidão e ela pode ser bênção porque é sozinho que você reflete, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Segundo, como é que nós ajudamos uma pessoa em solidão? Leve essa pessoa a investir cuidado no corpo dela, isso mesmo. Gente, a pessoa quando está em solidão, ela tem que, sabe, além de buscar comunhão, eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo. Ele vai dizer assim, olha, passa em Troade e traz a capa que eu deixei em Troade, porque está frio, eu quero cuidar do corpo. Então, estimula essa pessoa, olha, vai fazer uma ginástica lá com a Bárbara, vamos fazer uma caminhada, faz alguma coisa. O nosso corpo também precisa ser trabalhado. Paulo diz, olha, eu sou crente, mas passa lá, traz a capa porque eu quero ficar mais quentinho, eu quero cuidar melhor do meu corpo. Incentiva essa pessoa a isso, incentiva ela, olha, tão logo dê, né? Vai lá pro salão, dá uma melhorada, cuida do seu corpo, se está magrinha, tenta melhorar, se está gordinho, tenta melhorar. A ideia é que Paulo está passando para mim e você é o seguinte, solidão se trabalha cuidando do corpo, cuidando do corpo, também é importante. Paulo não era espiritual, ao ponto de dizer, não, eu estarei no frio e Deus me guardará de todo frio. Claro que não, gente. Vai lá para o corpo, vai lá trabalhar o seu corpo, né, para aumentar, né, a sua autoestima. Isso é importante, né, a sua autoestima. Então, caminhada, ginástica, sabe? Os passeios. Estimula essa pessoa tão logo, né? Tão logo passe aí a pandemia, tão logo passe a pandemia, tudo bem. Terceiro, vamos lá, que eu quero liberar vocês também. Invista na ocupação de tempo. Estimula essa pessoa a ler. Estimula essa pessoa a fazer um curso. Eu acho legal que Paulo diz, olha, quando você vier, não traz só a capa não, traga os livros. Paulo está dizendo o seguinte, olha, solidão se combate com leitura, com exercício da mente, ocupar o tempo. Estimula essa pessoa a fazer um curso, estimula essa pessoa, sabe, a procurar, até em livros, né? Meios e modos. Augusto Cury está aí, um baita escritor, eu acho que vale a pena ler o material dele. Procura ocupar essa mente com filmes que edifiquem a vida dessa pessoa, mensagens, live, gente, o que está se produzindo de live. Então tudo isso, Paulo está dizendo, invista na ocupação. Lá no versículo 13, Paulo diz, quando você vier,
traga os meus livros. Paulo está dizendo, eu quero ler, Timóteo. Timóteo, eu preciso ler para melhorar a minha qualidade de vida. Então, gente, a solidão é benção porque muitas vezes ela ensina você, ela te empurra para estudar, ela te empurra para ler, ela te empurra para ocupar a mente. Percebam. Quarto, né? Como é que nós podemos ajudar as pessoas? Alimenta a sua alma com fé. Paulo diz no versículo 13, não somente os livros, mas traz para mim os pergaminhos. E eu não tenho dúvida que os pergaminhos aí eram os escritos do Antigo Testamento, que Paulo podia ler, e no pergaminho deveria ter as anotações dele, daquilo que ele entendia. A gente está falando de alguém que não tem acesso ao Novo Testamento. Paulo não tem acesso. Então os pergaminhos eram, óbvio que eram livros da lei, e ele estava lá estudando, e nesses livros ele conseguia ter a revelação. Aqui tem um segredo para você. Investe nessa pessoa, coloca para ela, olha, vamos ler os salmos, sabe? E aí você pega aqueles salmos da Bíblia que falam onde Deus se manifesta, onde Deus revela o seu socorro. Coloca essa pessoa. Lembra, eu falei ontem, é muito importante no aconselhamento você ministrar para a vida espiritual dessa pessoa, ou seja, ter um plano para que aquela pessoa viva, ter um plano para que ela execute. Leitura, oração, oração confessional, ou seja, pegar o texto da Bíblia, né, que trata essa questão de solidão, e estimular essa pessoa a repetir esse texto em voz alta. Paulo diz, quando você vier, versículo 13, ele diz, especialmente traga aí os pergaminhos, ou seja, Paulo está dizendo, eu quero passar esse tempo estudando a palavra, eu quero passar esse tempo meditando a palavra. Agora, olha a coisa tremenda, né? Porque lá no versículo 19, né, Paulo vai saudar, né? Ele vai colocar aí, olha, saudações a Priscila, a Áquila e a casa de Onesíforo, né? E Paulo está dizendo assim, mesmo que eu não possa viajar, não possa mais ir na casa de Priscila e de Áquila, eu tenho recomendações para esse ministério. Ou seja, uma pessoa solitária precisa se envolver com a obra do Senhor. Sabe? Envolva essa pessoa com a obra do Senhor, chama ela. Vai, sabe, olha, vai começar o culto online, nós estamos nesse tempo, né? Vai começar o culto, assiste. Sabe, coloca essa pessoa num relógio de oração com ela, fulano, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. Coloca essa pessoa para que ela se envolva, para que ela invista, sabe, a vida dela dentro do reino. O apóstolo Paulo, na primeira vez que ele esteve preso, gente, ele escreveu a carta a Filipenses, escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta a Colossenses e a Filemão. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não é a prisão que vai me paralisar na obra, não é a solidão que vai me travar. E agora, nessa segunda prisão, ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, que é essa que nós estamos estudando hoje. E o que isso tem de precioso? Isso tem de precioso o seguinte, Paulo não deixou de fazer a obra porque estava sozinho. Paulo nos ensina aqui o seguinte, olha, vamos continuar fazendo a obra, vamos continuar fazendo a vontade do Senhor, vamos continuar realizando o propósito de Deus. Gente, e onde eu quero finalizar a minha palavra, o que eu vejo é Paulo dizendo o seguinte, eu tinha tudo para pegar a solidão e me transformar numa pessoa amargurada, fulano me abandonou, ciclano me fez muito mal, mas Paulo prefere usar a solidão para ser bênção na vida dele. Uma pessoa que está passando em solidão, ela não está ali para ser recriminada com você. Ela não está ali para ser travada por você. Aliás, isso quem está fazendo é o vírus. Isso quem está fazendo é a Covid-19. Paulo nos ensina que não tem Covid, não tem prisão que possa parar o homem que quer investir dentro do reino. Então pega essa pessoa que você quer ajudar com a solidão, ela está principalmente na solidão, e faz ela entender o seguinte, Deus tem propósito para a sua vida nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo. Você quer ser usado? Paulo quis. E o resultado que nós vemos é o que eu hoje posso pegar esse texto dele e compartilhar com você, estudar com você. Paulo desejou. Então fica aqui a minha palavra para você, fica aqui a minha orientação para você. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nós temos ainda alguns minutinhos e eu vou aproveitar então esses minutinhos para caminhar com você um pouquinho, né? Já que a gente fez a leitura, uma coisa que eu gosto de compartilhar com você é o seguinte, a solidão, ela é algo emocional, mas ela afeta o espiritual. Então o que eu faço? Eu tenho que levar essa pessoa a se alimentar mais, espiritualmente falando. Então quando você pega uma pessoa com a solidão, né,
e você canaliza ela para estudo da palavra, para uma busca da palavra, você está alimentando a fé dessa pessoa. Gente, a pessoa com solidão, você já viu, ela fica meio fraquinha, meio desanimada, ela, puxa vida, eu queria todo isso. Você tem que entender o seguinte, está atuando no físico dela, está atuando no emocional e no espiritual. Muito bem. O físico, você já determinou a ginástica. O emocional, você está trabalhando com ela ali, a comunhão. E o espiritual? O espiritual, você vai tratar, né, da palavra e da oração. Não tem remédio melhor. É a pessoa ter consciência do seguinte. Agora, não adianta você falar, fulana vai ler a Bíblia. Onde? Aí ela cai em crônicas. Fulano gerou ciclano. Aí é que ela vai entrar em solidão mesmo. Meu Deus, olha aqui, o senhor está falando comigo, não estou entendendo nada. Todo conselheiro precisa de um programa. Então, versículos da Bíblia que tratam de solidão. Anota. Versículos da Bíblia que tratam sobre tristeza, depressão. Anota. Monta um programa. Lembra, nós como conselheiros, nós somos, Gary Collins vai dizer isso, nós somos orientadores. Então você vai orientar a pessoa. Porque ele diz, não, lê a tua Bíblia. Aí você, lê Salmos. Qual Salmos? Não. Então, é muito importante que você como conselheiro, como conselheira, sabe o seguinte, eu vou desenvolver. Quando você vai a um nutricionista, o nutricionista diz assim, ele primeiro pergunta, o que você come? Aí você, como isso, como aquilo outro. Ele vai só te ouvindo. Depois, olha, isso aí tem que ser mudado. E ele promove em você uma reeducação alimentar, lembra? Ele vai começar a colocar comida na hora certa e que tipo de comida vai ser. Então ele vai trabalhar e ele vai ver a partir dali os resultados. Mesma coisa é o nosso papel, como conselheiro. Qual é o nosso papel? É trabalhar dentro do aconselhamento uma reeducação espiritual, uma reeducação emocional. E esse é o papel do conselheiro. A pessoa vai ser direcionada para um psicólogo, ele vai promover uma reeducação emocional, ele vai trabalhar meios e formas, técnicas, para que essa pessoa seja, então, tirada do trauma, né, e passe a viver uma vida equilibrada. O nosso papel também como conselheiro é essa reeducação. Ou seja, vamos promover essa reeducação, tá bom? Vamos promover essa reeducação, porque sem essa reeducação, ou seja, eu vou orar pela irmã, eu fiz um curso com o apóstolo e eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, toda a solidão, todo demônio da solidão saia. Gente, não funciona. Não funciona. Não pense que vai dar certo, porque não vai dar. O nosso papel como conselheiro é orientar. Orientar. Você quer aconselhar? Então vai. Primeiro você procura saber o que a pessoa tem. Vamos lá, passo a passo. O que ela tem? É dúvida? Então eu falei sobre dúvida. É tristeza? Não, tristeza não falei. É sobre depressão? Também não falei. É sobre ansiedade? Então vamos trabalhar primeiro os textos da Bíblia que falam sobre ansiedade. Vamos ler esse texto. Vamos montar um roteiro. A semana tem quantos dias? 7 dias. Aí você vai dizer, olha, leia 20 capítulos, vai matar a pessoa. Tem um monte de estrutura de uma tal forma que a pessoa leia, né, com sabedoria aqueles versículos. Montou esse material, desenvolva perguntas. O que esse texto falou com você? O que esse texto falou ao seu coração? Ela tem que escrever. Qual é a promessa que Deus faz nesse texto? É óbvio que você vai ter que ver o texto antes, ler e identificar as promessas que Deus tem naquele texto, ou a promessa que Deus tem naquele texto, né? O que esse texto e aí você vai poder escrever para aquela pessoa assim, o que esse texto me incentiva a fazer? O que eu tenho que fazer diante do texto? Gente, nós precisamos, não é sair botando o texto, lê Salmo 23, lê Apocalipse 12, não é isso. Lembra, nosso papel da reeducação espiritual é como essa pessoa vai desenvolver uma intimidade maior com Deus. Porque se você me perguntar assim, como psicólogo, por que o senhor acha da hemerofobia? Eu vou dar para vocês todos os sintomas que a psicologia encontrou. E da depressão, todos os sintomas. Mas eu também entendo que muitos desses problemas se desenvolvem porque nós nos desalinhamos da nossa relação com Deus. E o papel do conselheiro é alinhar
aquele que está aconselhando com aquele que é o Senhor da vida. Alinhar. É fazer com que tanto aquele que está sendo aconselhado quanto Deus, essa pessoa possa ser levada a presença. E essa é a vantagem que eu e você como conselheiros temos. Um psicólogo não pode alinhar uma pessoa com Deus. Ele tem o CRP dele caçado. Ele não pode. Nós podemos fazer isso. Olha que privilégio nós temos. Né? Eu acho que eu vou fazer psicologia. Você dentro da psicologia vai ter que usar as ferramentas da psicologia. Se você vai trabalhar com a Bíblia na psicologia, você corre um sério risco de ser denunciado e de ter o seu CRP caçado. Não tem jeito. Então, o principal é você entender o seguinte: eu vou desenvolver um programa de reeducação espiritual, um acompanhamento, e é isso que Paulo pede. O Lucas está comigo. Eu não estou com todo mundo, mas também não estou sozinho. Então, que você se proponha a ser um Lucas na vida de uma pessoa. Ou seja, de caminhar perto dessa pessoa. Né? Ser um provedor. Ele pede a Timóteo, traz a capa, traz o pergaminho, traz os livros. E por que Paulo pede isso? Porque Paulo está esperando uma provisão de Lucas. E eu creio que você, de Timóteo. E eu creio que você é essa pessoa que vai prover. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eita! Agora, temos perguntas? Antes de a gente orar para terminar, vamos lá? Tem alguma pergunta? Alguma pessoa? Muito bem, aqui a Lívia está botando, né? O pessoal mistura tudo, é verdade, Lívia. Tem gente que vai para aconselhamento querendo ser psicólogo. Pessoal, não queira ser psicólogo se você não fez psicologia. Não adianta. A gente tem a mania, outra coisa, não, todo conselheiro não menospreza a dor do outro. Não menospreze. Pode ser a coisa mais absurda, sabe, que até que te irrita. De repente você viveu isso, aí você projeta. Porque você queria ter tomado aquela atitude e não tomou. E aí agora você quer fazer. Bom, vamos lá, a Mônica está perguntando aqui. E quando a solidão é autoimposta, ainda que todos aqueles sintomas descritos? Porque não se enquadrar? A pessoa não entende. Não é o bom para que o homem viva só. É verdade. Mônica, eu estava falando da diferença de solidão e solitude. Né? Quando Deus declara que não é bom que o homem viva só, Ele não criou o homem, não criou a mulher logo no primeiro instante. Né? A Bíblia vai dizer que o homem começou a dar nome aos animais. Então ele viveu a experiência da solitude, ou seja, ele viveu uma experiência com Deus. Tá? Então nós temos que entender o que é solitude e solidão. Há pessoas que nós precisamos de solitude, nós precisamos ter o nosso momento, estarmos a sós com Deus, sozinho. Quando, e aí você coloca assim, e quando a solidão é autoimposta? Muito bem, se essa solidão é autoimposta para que eu tenha um relacionamento melhor com Deus, eu me lembro que a apóstola Valnice falou disso, que ela tira 30 dias, fica isolada de todo mundo para buscar mais em Deus. Quando isso acontece, isso não é enfermidade, é uma decisão de solitude, não é de solidão. Pois bem, quando Adão acabou de dar o nome aos animais, Adão saiu da solitude, da relação com Deus, para uma relação de solidão. Ele disse, puxa vida, todo mundo tem família, tem o macho e a fêmea, eu estou aqui. E aí, Deus disse, então não é bom que o homem viva só. Então não é bom que o homem viva na solidão. Mas nós podemos e devemos ter momentos de solitude, ou seja, momentos a sós com Deus, tá bom? E aí, por isso que a gente tem que entender o não é bom que o homem viva só. Não é porque Deus condenou a solitude, porque primeiro começou a solitude, a relação do homem com Deus. Quando é que Deus fala que não é bom que o homem viva só? Quando ele começa a perceber que tinha algo além da solitude. E Deus já tinha um plano para o homem. Óbvio, se ele criou lá o macho e a fêmea, não ia criar só o homem. Ele então cria a mulher, mas ele deixa que esse processo de solitude diminua e aumente a necessidade de ter a companheira. Então Deus diz, não é bom que o homem viva só. Ou seja, o tempo todo sozinho. Mas existe a solitude que é o nosso tempo com Deus, que é o nosso tempo de relacionamento com Deus. Eu espero ter respondido. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Como uma pessoa pode se sentir sozinha mesmo estando cercada de pessoas? Tem como identificar isso? Tem. Eu coloquei uma lista de sentimentos. Essa pessoa, por exemplo, mesmo ela acha que ninguém escuta a opinião dela. Isso é muito comum com idoso. Ninguém nessa casa me escuta. Ninguém nessa casa para ouvir o que eu penso. Isso é muito comum, são sinais que a pessoa começa a dar de solidão. Né? Ninguém leva a sério o que eu falo, ninguém para me ouvir, nessa casa eu sou um zero à esquerda. Então são sinais. Inclusive na live, lá quando vocês receberem lá, eu coloquei os sinais daquilo que eu vi na psicologia. Eu botei, acho que uns 20 sinais, eu botei 4, para a gente identificar isso, tá bom? O
que fazer para lidar com a solidão, mesmo você tendo pessoas ao seu lado? Como podemos vencer isso? Muito bem, Betânia. Na verdade, eu até falo isso no começo da live. Há pessoas que são cercadas de pessoas da família, na igreja, no trabalho, e elas se sentem sozinhas. Desencadeou um processo de solidão. Como é que elas fazem isso? Olhando para o que Paulo ensina. Você não precisa estar cercado de muitos amigos, mas você precisa ter bons amigos, mesmo que sejam poucos. E aí Paulo pontua Lucas, que estava com ele, e Timóteo, que viria, e ainda até João Marcos. Então todas as cartas de Paulo, em média, Paulo se despedia de 9 pessoas. Manda um abraço a fulano, manda um abraço a ciclano, Beltrano me abençoou muito. Só que agora ele está contando com 3, com Lucas, com Timóteo e com João Marcos. Isso vai ensinar o seguinte: nós não precisamos de muitos amigos, mas nós precisamos de bons amigos, porque bons amigos promovem a comunhão. Vamos lá, a Adélia está perguntando, como lidar com a solidão e sentir-se bem, mesmo sem outras pessoas por perto? Volto para a palavra que eu falei para Mônica. Solidão e solitude. Solitude é a decisão que eu tomo de passar um tempo em intimidade com Deus, a sós. E solidão. Então, nós não temos como lidar com a solidão e sentir ao mesmo tempo bem. Se você vai ficar sozinho e quer sentir-se bem, é naquele tempo que você separa para estar com Deus. É aquele tempo que você diz, olha, eu quero passar esses dias com Deus, eu quero passar essas horas com Deus, não quero ninguém por perto, não quero esposo, não quero filho, não quero ninguém. Isso é solitude. É quando você decide estar sozinho em prol de uma causa. Agora, solidão e sentir-se bem, não sei como, não acredito. Pelo contrário, a solidão, quando ela não é tratada, ela pode virar e se transformar numa merofobia, que, na maioria dos casos, surge na adolescência, tá? É merofobia, que é o medo da solidão, não é a solidão, é só o medo de se sentir-se só, o transtorno, acontece de modo geral na adolescência. Vamos lá. Na visão cristã, podemos ter 3 situações: opressão, possessão e o natural. Verdade, Jerônimo, mas isso aí dá assunto para uma live, meu filho. Está querendo realmente que eu não vá para casa hoje, que eu estou vendo que a opressão é a pessoa sente a ação de demônios, a possessão, ela é possuída por demônios, e o natural, que seriam as enfermidades. Talvez você esteja me perguntando, existe a possibilidade de uma pessoa ser oprimida pelo diabo e sentir-se sozinha? Solidão? Existe. Existe a possibilidade de uma pessoa ser possuída e sentir-se a solidão? Não, porque ela perde o controle dela. Quando existe a possessão, quem assume o controle é o espírito maligno. E o natural é quem está tratando aqui agora, né? Nós estamos tratando de 2 aqui. No natural e no caso da opressão. Com a oração e com a orientação que nós vamos dar, com certeza essa pessoa vai encontrar milagre. Apóstolo, quando somos cristãos, consultar com psicólogos que não professam a mesma fé nos ajuda? É uma pergunta difícil de responder. Particularmente, acho que prejudica. Ainda que o psicólogo não deva tratar de pontos espirituais. Mas é difícil você encontrar um psicólogo imparcial. É difícil mesmo. Ele vai ter sempre a opinião dele. E hoje, então, quando a turma não tem uma linha muito definida, o cara não sabe se é psicanalista, se é terapeuta comportamental, se é gestaltista, e aí é que mistura tudo. Ele começa com TCC, emburaca dentro de psicanálise, é uma salada tão grande. Às vezes eu converso com pessoas que foram psicólogos e pergunto assim, como é que foi lá? Não, ele começou me perguntando, daqui a pouco deu o ponto de vista dele, disse que eu tinha que fazer isso mesmo. Eu fico apavorado, digo, meu Deus do céu, isso vai na contramão daquilo que a gente aprendeu na faculdade. Psicólogo não é para dar ponto de vista, psicólogo é para você encontrar, ele é usado, ele tem as ferramentas para você se encontrar no caminho e sair da situação do trauma, né? Então essa é a proposta. Então, por exemplo, TCC, o camarada vai trabalhar para te tirar do trauma, né? E não está preocupado se isso aconteceu na tua infância, né? Mas eu quero saber a origem. Então, olha, a melhor coisa vai lá para a psicanálise, que lá a turma entende desse negócio de buscar onde isso aconteceu, né? E aí requer mais tempo, e aí a gente vai na psicanálise, a gente vai ter Lacan, Freud, a turma toda aí, ok? O que está escrito aqui? Vamos ver. É o mesmo que medo de abandono? É merofobia, sim. É uma sensação que a pessoa tem de que ela vai ser abandonada, que ela vai morrer, ninguém vai saber que ela morreu, que ela vai ficar sozinha, ok? Mais alguma pergunta, gente? Espera aí, vai cair 20 segundos. Vai pensando aí nas suas perguntas que eu vou voltar para mais 15. Eu vou salvar essa live, tá bom? E nós voltamos para mais 15 minutinhos só, tá? Bebe lá água
que eu vou pedir a apóstola aqui para me ajudar. Não estou sozinho, não. Hoje eu estou com a minha amada. E ela vai me abençoar. Apóstola, pega uma aguinha para gente. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto, hein? Daqui a pouco eu volto. Vai fazendo as perguntas aí, vamos lá.